Olá pessoal, vamos então à nossa segunda aula, que vai ter duas partes, tá? Inicialmente a gente vai ver a segunda parte da nossa introdução ao CFD, trabalhando agora o conceito de erro numérico e também das equações, conjunto de equações relevantes para o CFD e um pouco mais em geral para mecânica dos fluidos. E na segunda parte da aula a gente vai dar uma olhada lá seguindo o livro do Anderson, mas não de aerodinâmica, o de escoamentos compressíveis. E aí a gente vai entrar em mais detalhes num equacionamento chamado potencial completo, que apesar de bastante simplificado, em termos de riqueza física da solução, ele ainda é bastante usado na indústria, tá? Principalmente na etapa de projeto e otimização e design, né? Porque você consegue rodar, por exemplo, uma aeronave inteira usando essas equações de potencial completo em questão de segundos, tá? E aí, obviamente, você consegue fazer otimização com isso, né? Aí, na próxima aula, a gente vai focar num programinha que utiliza essas equações de potencial completo e a gente vai tentar rodar uma aeronave inteira, fazer uns testes, tá? Acho que vocês vão gostar bastante. Mas muito bem, vamos lá. O que é esse erro numérico, né? Dá uma ideia para vocês aqui. Bom, toda solução de CFD, ela vai ter erro numérico, ok? Sempre que a gente faz uma discretização, né, de um domínio que é contínuo para um domínio discreto através de uma malha, né, ou quando a gente aproxima uma derivada que é analítica por uma derivada discreta, né, seja no espaço ou no tempo, essa derivada, a gente vai ter introduzido um erro ali na nossa solução. Porém, no CFD, felizmente, esse erro é controlável, tá? Por quê? Quando você refina a sua malha, né, fazendo ΔX tender a zero, você faz com isso o erro tender a zero também. Quando você faz também a discretização do eixo do tempo, né, um eixo de pontos discretos, você tem também um erro para a sua integração temporal, tá? E possivelmente esse erro da integração temporal vai se acumulando ao longo do tempo se você estivesse tratando de simulações não estacionárias, né, que envolvem um transiente, ok? Então, para reduzir esse erro temporal, você tem que reduzir o seu tamanho do seu passo no tempo ΔT também. Então, um esquema numérico cujos erros, né, tendem a zero quando você refina a malha ou refina o passo temporal é chamado um esquema consistente, tá ok? Então, por exemplo, aquele esquema da aula passada, onde a gente, né, pegou a equação do calor e discretizou por diferenças finitas. Aquela minha derivada para frente no tempo, obviamente ela tende à derivada analítica quando eu faço ΔT tendendo a zero, né? Igualmente para a derivada segunda em x que a gente discretizou lá. Então aquele é um exemplo de esquema consistente, tá? A sua EDP discreta, ela tende à EDP analítica quando você refina a malha no espaço e no tempo, ok? Um segundo ponto aqui fundamental sobre erro numérico é o seguinte, nem sempre quando você bola um esquema consistente, você faz uma formulinha, né, para calcular o dt e o dx, necessariamente a sua simulação numérica ela vai ser estável, tá? O que seria uma simulação numérica instável? A gente vai ver bastante aí ao longo do curso. Você está no meio da simulação, de repente a sua simulação, né, a sua solução começa a crescer e diverge, tá? Então parece um N lá na sua simulação. Então existem uma série de técnicas e estratégias para garantir que o seu esquema numérico ele também vai ser estável numericamente, tá? Então um esquema estável, vou dar uma definição bem simples aqui para vocês, seria basicamente isso. Aquele que garante que ele vai te fornecer uma solução, tá? Não necessariamente uma solução correta, mas ele vai te garantir uma solução ali, que você tem uma solução ao invés da simulação divergir. Okay? Isso seria uma definição de esquema estável, tá? O esquema consistente, ele está trabalhando mais sobre questão de precisão, tá? E a questão já a definição de estabilidade trata mais da robustez numérica do seu esquema, ok? Por fim, a gente tem o chamado teorema de Lax, tá? Que diz assim, se as duas condições acima forem satisfeitas, você pode ter certeza que a solução exata pode ser obtida a partir da sua simulação, né? Desde que, claro, você use uma malha fina, né? A sua solução numérica vai se aproximar da solução exata, tá ok? Esse é um chamado esquema convergente, tá? Sua solução numérica converge à solução exata quando você vai refinando a malha. O teorema de Lax, né? Peter Lax foi um matemático famoso aí que contribuiu bastante para a área de CFD, para os fundamentos do CFD, e ele é um teorema bem sofisticado, assim, né? Não é tão trivial como eu estou mostrando aqui para vocês, né? Mas basicamente é isso que tem lá, tá? Então vamos para frente. Um outro aspecto fundamental sobre erro numérico
é a chamada ordem de precisão. É aqui que a gente tenta ser mais quantitativo sobre a ordem de grandeza do nosso erro, tá? Para poder controlar a nossa precisão. Em geral, o erro numérico ele vai ter contribuições, né, de erro da sua discretização espacial e da sua discretização temporal. Tá? Normalmente, a contribuição de cada uma delas vai depender do seu ΔX elevado a uma potência, tá? E do seu ΔT elevado a uma outra potência. Tá? Então, o que é esse nosso expoente? Esse expoente, né, é o que a gente chama de ordem de precisão do método. Tá? Então, o expoente do x vai ser a ordem de precisão do espaço e a expoente do tempo aqui do ΔT vai ser a ordem de precisão da integração temporal. Ok? Tipicamente, nos códigos CFD tradicionais da engenharia, eles vão ser de segunda ordem. Tá? Houve um tempo, décadas atrás, em que o normal era ser códigos de primeira ordem. Tá? Então, seu erro era diretamente proporcional ao seu ΔX ou ao seu ΔT. Tá? Então, se eu refinava a malha por 2, o meu erro caía por 2 também. Tá? Hoje, o padrão do CFD é ser segunda ordem, ok? A maioria de softwares comerciais aí de CFD. Significa que esse expoente é 2, então se você reduz a sua malha pela metade, o tamanho de seus elementos, o seu erro agora vai cair de um fator de 4, bem mais eficiente, tá? E aí existem os chamados métodos de alta ordem, né? Por exemplo, os métodos de elementos espectrais que eu discuti na aula passada, que aí você pode ter essas potências bem maiores. Então fica bem mais eficiente, porque você vai refinando a malha, né, e o seu erro vai decaindo muito mais rápido em termos de ordem de grandeza. Tá? Como que se você pega um código e você não sabe a ordem de precisão dele, ou você quer testar a ordem de precisão dele, como é que você pode fazer? Você pega um problema que tenha solução analítica, tá? Por exemplo, escoamento induto de paredes paralelas a Reynolds baixo enquanto é laminar. Existe uma solução analítica, que é a equação de Poiseuille, né, que é o perfil de velocidade parabólico e tal. Vai criar uma malha para aquela simulação e você vai rodar a simulação e comparar o seu resultado numérico com o resultado analítico. Tá? Você subtrai os dois ali e pega, por exemplo, o ponto de maior diferença entre os dois resultados. Então aquela vai ser a medida do seu erro. Tá? Aí você roda de novo a simulação com uma malha agora 2 vezes mais fina. Faz a comparação de novo, anota quanto é que deu o seu erro reduzido. Tá? E aí você faz isso para uma série de malhas cada vez mais finas. Quando você faz um gráfico, tá, do erro versus comprimento de malha, ΔX, por exemplo, né, à medida que você vai refinando a malha, ou seja, você está se aproximando da origem do gráfico, ΔX vai tendendo a 0, você vai ver que o seu erro numérico ele também vai tender a 0. Tá? E se você tiver no log-log, essa tendência a 0 vai ser linear, tá? E a declividade, a inclinação, o coeficiente angular assintótico ali, vai ser justamente esse expoente que a gente chama de ordem de precisão. Tá? Mas você tem que estar na escala log-log, ok? Então, por exemplo, pega essa primeira parte da fórmula, erro igual a proporcional a ΔX elevado a nx, certo? Se você aplica o log dos dois lados, você tem log do erro, que seria o nosso y do gráfico, né? Igual a não sei o que, constante, mais coeficiente, né, que é o nx, vezes log de ΔX, que é o nosso eixo horizontal. Tá? Então, no gráfico log-log, o nosso expoente, a nossa potência aqui vai ser o coeficiente angular. Ok? Questão de prova, viu isso aqui? Aí você fala assim, professor, então vale muito mais a pena usar um método de alta ordem, né? Porque mesmo se numa malha inicial o método de alta ordem tenha, porventura, um erro maior do que o método de baixa ordem, à medida que eu vou refinando essas malhas, o método de baixa ordem ele tem uma declividade muito mais acentuada, então o erro tende a 0 rapidamente, né? E ele vai se tornar, então, para uma mesma malha, ele vai estar com um erro bem mais baixo que o método de baixa ordem. Correto. Porém, o esquema de alta ordem, eles tendem a ser bem mais sofisticados, tá? Bem mais complexos. Então, bom, se você não for implementar o código, né? Quer dizer, se você não for desenvolver o código, se você for só utilizar, essa é uma boa vantagem. Porém, esquemas de alta ordem eles também têm uma questão de estabilidade numérica. É mais difícil de você garantir a estabilidade numérica deles. Então, por exemplo, você tem que ter cuidado para a malha não ser muito deformada. Tá? Você tem uma série de cuidados que você tem que ter para conseguir rodar bem os métodos de alta ordem. Bom, finalmente eu quero diferenciar duas coisas que o pessoal costuma confundir CFD. Eu tenho falado sobre convergência até aqui, tratando mais de convergência do erro. Tá? E eu vou chamar isso de convergência analítica,
para diferenciar de um outro tipo de convergência numérica que é muito visto na prática do CFD, que é o quê? Muitas vezes quando você está resolvendo um problema que você quer só saber o estado estacionário, tá? Ao invés de ter passos no tempo, integração temporal, você vai ter iterações de algum algoritmo lá para te achar a solução de fato, ok? Então você não tem essa marcha no tempo, você vai ter só uma interação de algum algoritmo específico. Como se fosse, imagina assim, achar uma raiz de um EDP seria um algoritmo para achar uma raiz de um polinômio, alguma coisa assim, tá? E aí muitas vezes você olha lá rodando o seu software CFD, ele vai te dar um gráfico da convergência do resíduo, tá? E o que ele quer dizer com essa convergência do resíduo? Na verdade, ele só está te mostrando o progresso dessas iterações desse algoritmo até ele conseguir convergir e dizer, olha, convergi, agora cheguei na solução que você está pedindo, na sua solução de estado estacionário. Tá? Então é isso. Então, diferenciar. Essa convergência do resíduo, ela é um passo intermediário para você obter uma solução CFD. Tá? Se você quiser trabalhar com essa convergência analítica, né, para de fato fazer uma investigação de como o erro, né, entre a solução numérica e a solução analítica está se comportando à medida que você refina a malha, você vai ter que convergir várias soluções intermediárias, né? Então você vai pegar cada malha, você vai ter que fazer essa convergência numérica do resíduo até chegar na sua solução naquela malha. Aí você põe um ponto da sua convergência analítica, né? E sucessivamente em várias malhas, tá ok? Vou pular o slide aqui para mostrar um gráfico. Esse gráfico da esquerda é um típico gráfico que você vê em códigos de CFD. Tá? Ele vai te dar lá um resíduo, né? Que vai tender a zero, e quando ele tender a zero significa que o software já calculou a sua simulação, o resultado daquela sua simulação. Tá? E aqui é o número de iterações, tá? Que não necessariamente são marcha no tempo, pode ser iterações de um algoritmo, entendeu? Por que está esses números negativos? Porque aqui está na escala log normalmente. Tá? Então a sua solução vai convergir numericamente quando você obter um resíduo tendendo a zero. Então você põe na escala log, né? Porque aí você já vê, tá 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 5, meu resíduo, né? Então, resíduo 10 a menos 5 já tá bom, então você vai parar e vai se dar por satisfeito com aquela simulação, tá? Então isso é o que eu estou chamando de convergência numérica. Não confundir com convergência analítica, que está nesse outro gráfico, tá? Onde eu estou comparando aqui, cada linha é uma comparação de um esquema de ordem diferente, tá? Então a linha de cima vermelha seria um exemplo típico para um método de baixa ordem, ou de ordem convencional, tá? De segunda ordem. Então você vê que a declividade no gráfico log-log, né, seria 2. Tá? Só uma ressalva. No slide anterior eu tinha mencionado no gráfico de erro versus ΔX. Né? Aqui eu estou colocando número de elementos de malha, tá? Que é uma outra alternativa. Lembrando que o número de elementos de malha é inversamente proporcional ao seu ΔX para um tamanho fixo do domínio. Né? Então, por isso que a declividade está apontando para baixo, né? No caso aqui seria menos 2, ao invés de mais 2 se você usasse ΔX no eixo horizontal. Tá? Então, o método de terceira ordem, quarta ordem, você vê que a declividade dele vai, né, cada vez ficando mais acentuada. Significa que para uma mesma malha você tem um erro menor se você estiver usando um método de baixa ordem. Ok? E também está na escala log aqui, né? Essa inclinação para ser constante tem que necessariamente estar no gráfico log-log. E lembrando que cada ponto aqui já é um erro obtido a partir de uma simulação numérica convergida, né? Ou seja, você tem que esperar todo um gráfico desse convergir para obter uma solução, calcular o erro dela frente à solução analítica e colocar um pontinho aqui. Aí os próximos pontinhos cada vez para uma malha diferente. Próximo slide. Bom, aqui a gente terminou então de cobrir os principais conceitos aí sobre erro numérico, tá ok? A gente vai testar essas ideias numa implementação MATLAB mais para frente, mas agora a gente vai começar a tratar das EDPs relevantes para o CFD. Tá? Em termos de aerodinâmica, essas conjuntos de equações aqui do lado esquerdo, tá? Eles são as mais conhecidas. Então você tem Navier-Stokes compressível, que é a mais completa de todas. Quer dizer, claro que você pode aumentar isso daqui, né? Colocar modelos de química, de combustão, campo magnético, enfim, o que você quiser simular você pode aumentar. Mas o típico da aerodinâmica o mais completo seria isso aqui, tá? Navier-Stokes compressível. Aqui você tem viscosidade, né? Então você tem camada limite, você tem esteira de vórtice, você tem turbulência, tem tudo isso, tá? Quando você tira a viscosidade,
você cai nas chamadas equações de Euler compressível, tá? Eu estou colocando um parênteses no compressível porque no contexto CFD, quando você fala equações de Euler, a pessoa imediatamente pensa em Euler compressível, tá? Apesar de que tem também a Euler incompressível, que a gente vai comentar depois, mas quando se fala em CFD, o pessoal basicamente conhece Euler por sendo a versão compressível, tá? Então, quando você faz μ igual a zero, você está tirando os termos viscosos. Então isso significa o quê? Você vai perder efeitos como camada limite, tá? Você vai, nas suas equações vão sumir aqueles termos de tensão, cisalhamento, viscosa, né? Então você vai perder arrasto de fricção e você vai perder também efeitos de transferência de calor, tá? Por quê? Porque os coeficientes de condutividade térmica, eles estão diretamente ligados ao coeficiente de viscosidade. Então se esse vira zero, o outro vira zero também, tá ok? Então o que sobrou, professor, no Euler compressível? Sobrou bastante coisa, tá? Bastante coisa de utilidade ainda para a aerodinâmica, que é o quê? Efeitos de compressibilidade e ondas de choque, tá? Inclusive ondas de choque destacadas, tá ok? A indústria aeronáutica usa muito essa formulação aqui, tá? Porque você pode simular uma aeronave, inclusive transônica e tal, e vai te dar uma boa precisão se o seu escoamento for colado, tá? Agora, se você tem alto ângulo de ataque, descolamento da camada limite, tá, né? Isso não vai te dar legal na simulação Euler, tá? Você tem que ir para o nível Navier-Stokes. Mas muito bem. Tem uma outra coisa que você pode fazer, que é o seguinte, tirar a vorticidade, tá? Aí você cai num nível bem mais básico de formulação, que é chamado potencial completo. Professor, mas quando eu tirei a viscosidade, eu já tirei também a vorticidade ou não? Não, na verdade são duas coisas, tá? A viscosidade, ela está ligada à difusão da vorticidade, mas ela não está ligada ao transporte de vorticidade, tá? Então as equações de Euler, elas ainda têm transporte de vorticidade, inclusive interações de vórtices via Biot-Savart, tá? Então tem gente que simula turbulência a partir das equações de Euler, tá? E aí eles interpretam como sendo o limite das equações de Navier-Stokes, né, com o reino estendendo a infinito, que seria uma viscosidade molecular muito baixa, né? Mas até turbulência você poderia ter aqui, tá? E aí, finalmente, quando você faz rotacional igual a zero, você cai na chamada potencial completo. Então, o que eu tenho aqui? Não tenho viscosidade nem vorticidade. Sobrou o quê? Só a compressibilidade, tá? Então, para você ter uma ideia do que é o potencial completo que a gente vai ver depois, para você ter uma ideia, você pode pensar em escoamento potencial, que você já começou a ver na aerodinâmica, né? Porém com efeitos de compressibilidade, tá? Todavia, quando você tem choques mais fortes no escoamento, esses choques costumam ser um pouco curvos, tá? Então pensa, por exemplo, num choque destacado, que já é um choque bem forte, né? Com certeza ele tem aquela curvatura. Se você faz um voluminho de controle ali contendo uma partezinha do choque, um choque curvo, dá para mostrar facilmente que um choque curvo ele necessariamente envolve rotacional, tá? Então o potencial completo ele só vai valer na verdade quando você tem choques planos ou quase planos, tá? Ou seja, até o transônico você ainda consegue obter um resultado razoável utilizando esse potencial completo. Aí alto transônico e supersônico já praticamente não vai funcionar essa formulação, tá? Mas é uma formulação super simples, né? As EDPs vão ser bem mais simples do que Navier-Stokes compressível, por exemplo, e bem mais simples que Euler. Então é muito usado na engenharia. Otimização, por exemplo. Muito bem, indo para a coluna da direita, tá? O que eu tenho aqui da coluna da direita basicamente são essas mesmas equações, só que aplicando a incompressibilidade, tá? Que você pode fazer via densidade constante ou velocidade do som tendendo a infinito. São estratégias equivalentes. Então vamos começar lá de cima. Navier-Stokes compressível tem tudo, né? Tem os termos de captura-choque, camada limite, tensão viscosa, turbulência e tudo mais. Na hora que eu coloco densidade constante, eu caio na Navier-Stokes incompressível, tá? Então agora eu não tenho mais choque, não tenho mais efeito de compressibilidade nenhum, tá? Mas eu ainda tenho viscosidade, ainda tenho vorticidade, então eu posso ter camada limite ali, eu posso ter turbulência, tá? Eu só não posso ter efeito de compressibilidade, tá joia? Então tem muita gente de mecânica dos fluidos, não tanto aerodinâmica, que trabalha aqui com Navier-Stokes incompressível, tá? Então, por exemplo, simulações automotivas, simulações hidrodinâmicas, tá? Simulação
gerador eólico, tá? Desde que não seja muito grande, né? Senão já começa a ter efeito de compressibilidade também, se a velocidade for alta. Bombas centrífugas, tá? Enfim, tem uma série de aplicações dentro aqui do incompressível ainda que você pode trabalhar. O que a gente faz? O que a gente pode fazer para para simplificar mais? Colocar a viscosidade igual a zero, tá? Então agora você já tinha tirado todos os efeitos de compressibilidade, agora você tira efeitos viscosos. Então sai os termos de tensões viscosas, né? Você perde arrasto de fricção, você perde camada limite, né? Você perde efeitos de alto ângulo de ataque, descolamento, isso aí tudo. Mas você ainda tem vorticidade, tá? Lembrando que μ igual a zero, você só tira a difusão da vorticidade, mas a princípio você pode ter transporte de vorticidade ainda. Então se você coloca... Por transporte eu quero dizer basicamente convecção, tá, pessoal? Translação de um vórtice pelo seu campo de velocidade, tá? Então isso está lá no óleo incompressível. Essa formulação, ela é basicamente... Eu coloquei entre parênteses, né? Porque muita gente acha que nem existe essa formulação Euler incompressível, né? O pessoal não estudou no ITA, não sabe que ela existe, né? Mas ela é muito difícil você ver uma aplicação que use ela, tá? Porque você já não tem praticamente nada de física aqui, tá? De fato, a última coisa que você tem para fazer é o I rotacional, né? E aí você cai na famosa equação de Laplace, que modela escoamento potencial, tá? Ressaltando, se você está fazendo uma simulação, o maior nível de fidelidade está para cá e o menor nível de fidelidade está nesse sentido, né? Indo para essa ponta, tá? Igualmente, né? Você tem maior nível de custo computacional aqui, porque as equações são mais complicadas, né? A física é mais rica, e o menor nível de custo computacional desse lado, tá? O que eu vou fazer agora nos slides seguintes? Eu vou mostrar para vocês as equações, tá? De uma forma mais simples possível, partindo de Navier-Stokes compressível e como que as equações vão se simplificando à medida que eu sigo esse caminho aqui primeiro, tá? Vou tirar a compressibilidade e vou depois tirar viscosidade e vorticidade. E aí eu vou chegar na equação de Laplace, tá? Depois eu vou voltar para as equações de Navier-Stokes compressível e vou seguir esse outro caminho aqui, tá? Tá chegando com potencial completo. E com isso a gente vai terminar essa parte da aula e aí vai partir para o livro do Anderson de escoamentos compressíveis para estudar um pouco mais em detalhe potencial completo. Então vamos para frente. Navier-Stokes compressível, tá? Estou escrevendo em 2D já para simplificar. Então você tem três equações. Equação da continuidade, tá? Ou conservação da massa. Tem ρdt mais divergente do ρ, produto ρ, vetor velocidade igual a zero, né? Você tem as equações de quantidade de movimento. Em 2D você tem a componente x e a componente y, tá? Então você tem o termo derivado temporal, você tem o termo de divergente, tá? Percebe que ela é relativamente parecida com essa, né? Só que em vez de... né, onde tinha ρ aqui, ela vai virar ρu. E na componente y, em vez de ρu, ela vai ter ρv, tá? Bom, e do lado direito dessas equações você tem o quê? Você tem um termo de pressão, gradiente de pressão, e você tem os termos da tensão viscosa, tá? Essas equações você pode interpretar via segunda lei de Newton. Então isso aqui é derivada da quantidade de movimento x, né, de um glóbulo de fluido, um glóbulo diferencial de fluido, é igual a essas forças, tá? Então, a primeira força é o gradiente de pressão. Tem menos, né, porque dá o sentido físico, da pressão alta para a pressão baixa. E você tem os gradientes, né, as derivadas do tensor de tensões viscosas, tá? Que são dados aqui embaixo, ó, todos eles proporcional à viscosidade, tá vendo? E aos gradientes de velocidade. E essas derivadas dos termos de tensão viscosa vão te dar as forças que estão agindo nas laterais desse seu glóbulo de fluido, tá ok? E por fim você tem a equação da energia, tá? Então aqui você vai ter, em vez de transporte, né, de quantidade de movimento, você vai ter transporte de energia desse seu glóbulo de fluido, né? Então você tem a energia interna, que tem a parte de temperatura, e você tem a energia cinética, tá? Então o transporte da energia vai ser igual a esses termos, tá? Então você tem um termo que é de transferência. Bom, existe um termo que é trabalho da pressão, que pode, né, se você pressiona mais ou menos aquele glóbulo de fluido pelas laterais, você pode estar aumentando a energia dentro dele. Transporte molecular de temperatura, tá vendo aqui a viscosidade aparecendo? Ó. Então, se você tem glóbulos ao redor que estão mais quentes, vão transferir calor, temperatura, né, para esse meu glóbulo que eu estou analisando, tá? E esses efeitos de transferência de calor são proporcionais à viscosidade, como eu tinha comentado com vocês, tá?
Por isso que quando eu vou do compressível, Navier-Stokes compressível, para o Euler compressível, quando eu tiro a viscosidade, né, eu perco não só os efeitos viscosos, mas os efeitos de transferência de calor também. E também afetando aqui a energia desse meu globo de fluido, tem os termos de tensão viscosa, né? Então, claro, se tem uma tensão viscosa, um cisalhamento nas laterais do meu fluido ali, ele também pode, por exemplo, pode estar perdendo energia cinética, né? Ok? Observação. O acoplamento de pressão, tá? Veja que aparece pressão aqui na quantidade de movimento e na energia, tá? Ele é feito através da equação termodinâmica, tá? Então essa é a famosa P igual a ρRT, tá? Que está escrito em forma da energia interna, né? Que é a função da temperatura, tá? Essa forma aqui é mais típica no CFD. Mas eu preciso dela para fechar o meu sistema, porque eu tenho, olha o número de variáveis que eu tenho, densidade, componentes U e V da velocidade, e eu tenho pressão e temperatura, tá? Então aí já deu 5 equações, né? Perdão, 5 variáveis para 4 equações, lembrando que tem 2 da quantidade de movimento. Então eu preciso de uma equação a mais, que no caso é a equação dos gases, tá ok? Vamos para a próxima, agora a gente vai tirar a compressibilidade, nesse caso fazendo ρ constante, e vai cair na equação Navier-Stokes incompressível, tá? Então onde você vê ρ, ó, tem um ρ aqui dentro, né, ele fica constante, ele pode sair das derivadas e passar dividindo, inclusive, tá? Uma outra coisa que vai acontecer é o seguinte, essa equação da conservação da massa, como o ρ é constante, ela vai se transformar na equação do divergente igual a zero, né? Então divergente da velocidade igual a zero. Mas muito bem, vamos lá. Então tenho aqui a equação da massa vira divergente de velocidade igual a zero, tá? Os termos de pressão, onde tinha P e onde tinha viscosidade, lembra que eu falei que eu podia já passar a densidade dividindo? Então eu vou chamar de P chapéu essa pressão normalizada, né, pela densidade constante, e a viscosidade vai aparecer a viscosidade cinemática, naturalmente. Aí as minhas equações de quantidade de movimento não mudaram tanto, né? A diferença é que onde tinha densidade eu passei dividindo, apareceu o ρ chapéu aqui, né? Esse tal chapéu são as tensões viscosas que ao invés de terem o μ, vai ter o ρ, tá? Tinha uns termos em certas partes da tensão que era proporcional ao divergente da velocidade, tá? Vou voltar lá. Tá vendo? Ó, divergente da velocidade. Então quando eu aplico a incompressibilidade, ele some também, simplifica, tá? Então tá aqui, equação Navier-Stokes incompressível, tá? O que tem de grande diferença aqui? A equação da energia, ela fica desacoplada agora dessas duas, tá? O que eu quero dizer com isso? Que você pode resolver o seu sistema de equações só com essas duas aqui, tá? Por quê? Porque eu tenho divergente da velocidade igual a zero e tenho as duas equações da quantidade de movimento, tá? As minhas variáveis são Uzinho, Vzinho e pressão, tá? E eu tenho 3 equações, tá ok? Então você vai me perguntar, professor, mas qual que é a fórmula da pressão que eu vou usar agora? Quando eu estiver resolvendo essa equação, tá tudo em função da velocidade, né? Todas as equações estão em função da velocidade. Então como que eu vou expressar a pressão? Aí é que tá, no escoamento incompressível, dá para mostrar que a pressão, ao invés de ser relacionada com a temperatura, como era o caso, né, da compressível, onde envolvia essas relações termodinâmicas, no caso incompressível dá para mostrar que a pressão ela é função completa e instantânea do campo de velocidade somente, tá? Estão lembrando de alguma coisa aí, chamada equação de Bernoulli? Pois é, você tinha variações de pressão no nível hidrostático, tá? Não termodinâmico, que são funções diretas da velocidade, tá ok? E a equação que relaciona pressão com velocidade, no caso do compressor, é chamada equação de Poisson. A gente vai já mostrar ela, tá? Ah, mas se eu estou numa simulação incompressível, eu não posso usar a equação da energia? Pode, mas não para resolver o sistema em si. Você pode usar ela como um termo auxiliar, tá? Por exemplo, o escoamento é incompressível, mas tem uma região da sala que está sendo aquecida e eu quero saber como é que está sendo o transporte da temperatura. Muito bem, você pode usar a equação da energia para calcular isso aí, tá? Mas você não precisa dela para resolver esse sistema em si. Ele é um sistema completo por si só. Então vamos para frente. Ok, então isso aqui é um parênteses que eu abri para explicar para vocês da equação de Poisson, tá? Da pressão em função da velocidade para o caso incompressível. Essa explicação eu tirei de um livro clássico aí de turbulência para escoamento incompressível, e é uma explicação bem resumida, vou tentar explicar para vocês. Então é o seguinte, pega as equações de Navier-Stokes,
pega as equações de quantidade de movimento, tá? Essas duas aqui, tá ok? Dá inclusive para escrever ela em forma vetorial, né? Se você juntar o Uzinho com o Vzinho, um vetor Uzão só. E perceba que esses dois primeiros termos, né? Derivado no tempo e esse divergente aqui, se vocês estão bem lembrados da mecânica de fluidos de vocês, devem lembrar que isso aqui você normalmente expressa como uma derivada total, né? Que significa o transporte, né, da partícula fluida ao longo do escoamento. Então, a taxa de variação temporal dessa quantidade da partícula ao longo do transporte dela pelo campo de velocidades. Então, muito bem. Escrevendo desse jeito, fica assim, ó. Tá? Tem um jeito de reescrever também os termos das tensões viscosas, porque eles foram simplificados agora, né? Desse jeito, tá? Então fica viscosidade vezes o Laplaciano do campo de velocidade, tá? Então tá aqui. Essa é a nossa equação de quantidade de movimento para o caso incompressível, tá? Escrito de uma forma mais compacta. E aí é o seguinte. Imagina que você aplica o operador divergente dos dois lados, tá? Aqui onde tem U, por exemplo, vai ficar divergente de U, tá? Então aqui onde tem Laplaciano, o Laplaciano e o divergente eles comutam também, tá? Então vai aparecer aqui em vez de U, vai aparecer divergente de U. Então, nessa explicação ele chama o divergente de U de delta, certo? Ah, mas é igual a zero. É igual a zero, mas a gente não vai usar essa informação por enquanto, tá? Então vamos chamar de delta. Então aplica a divergente dos dois lados, vai aparecer a derivada temporal do delta. Esse termo da viscosidade eu vou passar para o lado esquerdo, então fica aqui o Laplaciano do delta, tá ok? E aí do lado direito vai sobrar o quê? O divergente do gradiente de pressão, certo? Mas o divergente do gradiente, ele é o Laplaciano, tá? Por isso que apareceu do lado direito, que ele está chamando de R, né? De right hand side, apareceu esse Laplaciano da pressão, tá ok? E esse outro termo de onde veio? Na verdade, esse outro termo veio desse termo aqui, ó, da derivada total. Apesar do divergente comutar com a derivada parcial do tempo, ele não comuta diretamente com o termo de divergente que aparecia em velocidade, estão lembrados? Então, na verdade, você tem um pouco de trabalho com aquele termo. Você tem que abrir o termo, aplicar o divergente termo a termo, tentar fechar ele de novo e vai sobrar uma parte que eu estou mandando para o lado direito, e é isso daqui, tá? Esse, na verdade, é um termo meio grande, tá? Aqui ele está em forma compacta porque está seguindo a notação de Einstein, então ele está repetindo o índice I, I, J, J, mas isso aqui é um somatório grande das derivadas cruzadas do campo de velocidade, tá? Então, muito bem, chegamos nessa equação, deduzimos essa equação, né, simplesmente a partir da equação de quantidade de movimento por escoamento incompressível, tá ok? Agora, o que essa equação diz? Ela nos diz como que é a evolução dessa quantidade delta, que é o divergente de velocidade, né, num determinado ponto do seu escoamento, como que ela evolui, tá? Então, olha só, é relativamente simples a gente interpretar o que ela significa. Ela está dizendo o seguinte, olha, essa quantidade delta, ela evolui no seu domínio através de um transporte pelo campo de velocidade, tá? E também sofre difusão pela viscosidade, tá ok? Porém, ela tem um termo fonte aqui, do lado direito. Então, a cada ponto que ela vai sendo transportada no domínio, ela pode crescer ou diminuir dependendo desse termo fonte aqui, tá? Que é dado por essa coisa aqui. Pensa bem, se você for resolver essa equação, CDP, você tem que ter o quê? Condição inicial e condição de contorno para a quantidade que você está tentando resolver, que no caso é o delta. Porém, o delta é o divergente de U. Então, se você está no escoamento incompressível, né, imagina assim, a minha condição inicial que eu estou partindo, ela vai ser delta igual a zero em todo o escoamento, e também nas condições de contorno, tá? E aí, muito bem, o que agora essa equação está dizendo para a gente é o seguinte, se você parte de uma condição inicial onde o delta é igual a zero, condição de contorno de delta é igual a zero, e você diz que ela é transportada como uma partícula fluida, né? E ela pode crescer ou decrescer localmente, dependendo do valor desse R, né, que é uma função do espaço, a única forma dela ser zero em todo o domínio, que de fato a gente sabe que ela é, porque a gente está trabalhando com escoamento incompressível, é o quê? É esse R ser identicamente zero em todo o domínio, tá? Então nós provamos, partindo da equação de quantidade de movimento e aplicando agora, né, o fato de que o escoamento é incompressível, nós provamos que essa quantidade aqui ela tem que ser zero em todo o seu domínio. Se você resolve para o Laplaciano de P, você obtém então que
Laplaciano de P igual a esse termo, que é um somatório das derivadas parciais do campo de velocidade. E essa é a chamada equação de Poisson. Tá? Moral da história, no escoamento incompressível, você não precisa da relação termodinâmica para calcular a pressão. Na verdade, é inadequado você utilizar ela. Por quê? Porque o campo de pressão ele é uma função direta e instantânea do campo de velocidade somente. Tá? Então, fecha parênteses, isso aqui foi só para falar da equação de Poisson. Então, o nosso próximo passo aqui é o quê? Partindo do Navier-Stokes incompressível, tirar a viscosidade e cair na equação de Euler incompressível. Então tá aqui. Então basicamente são as equações que a gente viu anteriormente, só que tirando todos os termos de tensão viscosa. Tá? Então simplificou bastante. Como mencionei, essas equações não são praticamente usadas no CFD, elas já são simples demais. Tá? O que a gente pode fazer para simplificar mais ainda do ponto de vista teórico é tirar o rotacional, tá? Dizer que o nosso campo de velocidade ele é irrotacional. Quando a gente faz isso, a gente meio que, de novo, desacopla agora mais uma equação, que é a equação de quantidade de movimento, e dá para resolver todo o seu escoamento só com a equação do divergente de velocidade zero. Claro, junto com o rotacional igual a zero. Tá? E essa é a solução de Laplace. Vamos ver? Então é assim, ó. A primeira coisa que a gente percebe é o seguinte, é uma identidade matemática, tá? Que o rotacional de um gradiente de qualquer campo escalar, ele é sempre zero. Tá? Perceba que não é divergente do gradiente, é rotacional do gradiente, ele é sempre zero. Tá? Porém, a gente sabe, né, que por construção, se a gente está trabalhando com um escoamento que é irrotacional, o rotacional da velocidade é zero. Então, comparando essas duas equações, a gente diz o quê? Que a velocidade ela pode ser escrita em termos de um gradiente. Tá? A gente só precisa descobrir quem que é essa função, né, cujo gradiente vai dar o campo de velocidade. Tá? Então essa é a primeira sacada do escoamento da solução de Laplace, que modela escoamento potencial. Tá? Essa função φ, esse campo escalar, é chamada função potencial de velocidade, ou somente potencial de velocidade. E ela é tal, né, que os gradientes dela vão dar o vetor velocidade. Então dφ dx é uzinho, dφ dy é vzinho e assim por diante. Muito bem, agora a gente vai lembrar que está dentro de um contexto incompressível, então vale a continuidade também. Né? Porém, quem é uzinho, vzinho e wzinho? Você puxa as equações aqui do potencial de velocidade e aparecem as derivadas duplas, né? Ou seja, Laplaciano da nossa potencial de velocidade é zero. Então essa é a famosa equação de Laplace, que pode ser resolvida facilmente, dadas as condições de contorno, né, de Dirichlet ou Neumann, para φ nas bordas do seu domínio. Tá? E, obtido um φ, você tira o gradiente dele e vai te dar um campo de velocidade, né, que é o escoamento potencial. Professor, mas isso aqui só me dá velocidade. E a pressão? A pressão a gente jogou fora quando viu que não precisava mais da quantidade de movimento, né, nem da energia, que já faz um tempo que a gente não precisa dela, tá? Desde que tirou os efeitos de compressibilidade. Mas você pode usar elas, qualquer uma das duas, como equação auxiliar para deduzir uma fórmula para pressão. Tá? E é a partir disso que vem fórmulas como a equação de Bernoulli. Tá, ok? E ela poderia ser usada aqui. Então, muito bem. O que a gente vai fazer agora? Lembra que eu tinha falado no roteiro lá. A gente vai voltar para o nível mais completo, na Navier-Stokes compressível, e descer agora na vertical, né? Primeiro tirando os efeitos de compressibilidade. Então, a gente vai chegar no Euler compressível. E aí depois a gente tira os efeitos de vorticidade para chegar na equação de potencial completo. Tá? Então vamos lá, Navier-Stokes compressível, 2D, né? Lembrando, tá tudo aqui, tá? Termos viscosos, o ρ é variável, equação termodinâmica aqui, né, dos gases. Então para o Euler compressível a gente vai fazer o quê? Tirar a viscosidade, não é isso? Então todos os termos de tensões viscosas vão cair fora. Então você chega nessas três equações aqui, tá? Massa, quantidade de movimento e energia. Tá? E você permanece com a equação termodinâmica para pressão. Tá? Você não descartou nenhuma equação, você só tirou os termos viscosos dela. Então ela já está bem mais simples, né? O que é bom para o CFD, mas existe uma forma de escrever ela que você considera todo mundo junto, né? E fica mais compacto. É a forma chamada forma conservativa, muito usada no CFD. Tá? Então lembra quando eu mencionei volumes finitos, que a gente trabalhava com a equação em forma de lei de conservação? Então, tá aqui, ó. Por isso que é importante a gente escrever a equação de Euler desse jeito. Tá? Dá para fazer isso com o Navier-Stokes também, tá, pessoal? Mas aí, quem seriam
essas suas variáveis Q, né, que está vetorial aqui, né, e a sua função de fluxo F aqui. Esse Q está negrito não porque ele tem múltiplas dimensões, mas porque ele é um vetor de variáveis, tá? De fato ele é chamado vetor de variáveis conservadas, tá? Então ele vai ter, deixa eu voltar aqui, todas essas variáveis que você tinha derivado antes, ó. Então ele vai ser ρ, ρu, ρv e ρ energia, tá? Então tá aqui, ó, ρ, ρu, ρv e energia, tá? Onde energia eu estou chamando de ρ vezes energia interna mais cinética, tá? E o fx? O fx é toda a outra galera que estava dentro, ó, dentro de um gradiente ou dentro de uma derivada parcial em x ou em y. Então, ó, esse cara aqui está dentro de derivada parcial em x e em y. Esse cara aqui também, esse cara aqui também. Inclusive a pressão também, né? E esse outro cara também. Então, por isso que se você juntar todo mundo em derivada parcial em x e em y, você vai obter essas duas componentes do f, né? Que agora não só tem componentes x e y, porque no caso a gente está no 2D, mas ele vai ter também, né? Vai ser um vetor de variáveis, tá? Mas o importante aqui tá em forma conservativa, né? Fica até mais simples de escrever assim. Então vamos para frente. O que a gente faz agora? Para chegar na potencial completo, a gente vai tirar... Bom, a gente já tinha tirado a viscosidade, né? E agora a gente vai tirar o rotacional, tá? Quando a gente faz isso, a gente cai nas equações do potencial completo ou potencial compressível, tá? Então, pessoal, tendo em vista a hora, essa nossa explicação a partir do livro do Anderson vai ficar para a próxima aula. Até a próxima, tchau!